filhos? Casado, uma filha. Quantos anos é casado? Eu já sou 32 anos, cara. 32 anos casado. E o senhor é natural de onde? Sou paranaense de Açaí. Paranaense. E veio pra cá, pra Sorocaba como? Não, na verdade, na Açaí, nasci lá, mas como era filho de agricultores, né? Então passamos pelas várias cidades. E a primeira cidade aqui no estado de São Paulo foi em Jundiaí. Também na lavoura. E arrumei o primeiro emprego, né, lá em Jundiaí mesmo, na metalúrgica. E depois, eu fiquei 6 anos, né, como metalúrgico e depois vim aqui para Sorocaba, né, como sócio desse grupo Interpisos, que antes era Bioflora Comerciante de Pisos, junto com meu cunhado. Então foi assim que o senhor começou no ramo de pisos. Quando o senhor veio para Sorocaba, o senhor já veio como sócio da Interpisos. Sim. Certo. E o senhor tem 2 lojas na Zona Norte, uma na Itapuvu e outra na Ipanema. Certo. Quando o senhor se instalou na região? Itapuvu em 2002. 2002 ou 2004? Eu acho que é 2002. E em Ipanema 2 anos depois, 2004. 2004, certo. E como o senhor avalia o mercado da Zona Norte? E quais as diferenças entre o público da Itapuvu e da Ipanema? E há uma diferença no que se refere à infraestrutura, ali por perto? Como o senhor avalia isso aí? Então, a Zona Norte, e tanto faz Ipanema como Itapuvu, da Zona Norte, e que estão sempre em constante crescimento. Então, as duas lojas são beneficiadas pelo esse crescimento, né? E a Zona Norte hoje é mais da metade da Zona Norte. Então, mais da metade da construção é da Zona Norte. Então, as duas lojas são beneficiadas. Mas Ipanema é o corredor para o interior, Boituva, Porto Feliz. Então, é beneficiado pelo esse corredor de outra cidade. Então, nós vendemos muito na cidade de Boituva, Porto Feliz, Iteró, naquela região, pela loja de Ipanema. Você pode me dizer como estão os negócios do seu ramo atualmente? Hoje estamos, né, praticamente, não só nós, mas acredito que todos estão aí no meio recessivo, justamente pelo esse plano econômico, né? Carga trabalhista maior. Então, nós também estamos aí com uma dificuldade, né, porque estamos vendendo bem menos do que normalmente nós vendíamos. E nós, né, de piso de investimento, já é natural no mês de dezembro vender menos. Janeiro também, fevereiro também, só retomando depois do carnaval. Esse ano, essa retomada não aconteceu ainda. Está acontecendo agora, mas devagar. Certo. Saindo dos negócios um pouco e indo para a parte social, o senhor tem uma grande atuação nessa área, né? Conte um pouco sobre os seus trabalhos sociais. Então, na verdade, graças, né, a Interpiso ter sucesso no mercado, né, aqui de Sorocaba e região, então nós podemos ajudar os projetos sociais das entidades, graças a Deus, né? E as entidades têm procurado, né, principalmente quando eles precisam de algumas reformas. Então nós temos ajudado durante esses 20 anos muitas entidades. E projetos sociais também, como o capoeira, o handball sobre cadeira de rodas, os cadeirantes que muito necessitam, né? O vôlei da CM. Então, todos os projetos que tiram as crianças e adolescentes da rua, ou os projetos para os idosos, nós ajudamos muito. Além dos projetos sociais do esporte, no meio ambiente, o senhor tem mais alguma outra área de social que o senhor trabalha ou não? Ajudo também, sim. E como, né, fui também estudante, fui universitário também, então nos trabalhos da faculdade, por exemplo, quando envolve recurso, você sabe que é difícil, né? Difícil você buscar recurso porque a maioria, né, você tem certeza do não, né? Do sim,
acontecer muito pouco. Então, devido a isso, eu ajudo muito o projeto social da Uniso e da CEUNSP, no mesmo molde, né? Da Uniso, eu dou curso de tecnologia, de gestão, aqui do Giro, e do curso de administração da Raposo Tavares. Legal. E do Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, que é de Salto, do curso de Design de Interiores e Arquitetura e Urbanismo. Então eu ajudo essas duas universidades nos projetos sociais que eles visitam a entidade, buscam ver as necessidades de cada entidade, fazem um projeto e executam. Então eu ajudo patrocinando essas duas universidades. Certo. Isso faz do senhor um empresário participativo na comunidade, né, que atua, e se torna uma figura mais popular, né? Essa imagem que fez o senhor sair candidato nas eleições? Então, é justamente pelas essas ações sociais que eles pedem para que a gente esteja dentro da política. Mas o principal objetivo, eu acho que a empresa ser bem sucedida para que possamos continuar ajudando os projetos sociais. Certo. E como o senhor avalia o seu desempenho nas urnas? Eu acredito que foi ótimo demais, apesar de não ter conseguido, né? Mas foi ótimo porque não tem esse, como dizer, nunca foi político, né? Entrando aí pela primeira vez, consegui um bom número, então foi ótimo demais. Quantos votos foram? 865. Certo. E quais são os projetos para a candidatura de 2016? Pretende ser candidato de novo? Já definiu um partido? Na verdade, isso aí é mais a cobrança dos projetos mesmo, né? Uma vez que os projetos sociais não me cobrem, eu acho que não há necessidade de eu estar na política. Eu acho que eu tenho mais do que empenhar na empresa, principalmente esse ano, que é um ano muito difícil, e a gente tentar tirar o melhor da empresa para continuar beneficiando os projetos sociais. Esse é o principal objetivo. A política, caso esteja lá, seria justamente para poder ajudar mais os projetos. Certo. E a colônia japonesa tem o representante, né, que é o Yamiko, Sim. que hoje é secretário de esportes. O senhor vem para o substituir na Câmara? Não temos nada, nós somos amigos e eu acho que tudo é para somar. Né? Então, ele candidatando e ganhando vai somar, se eu ganhar também vamos somar. Se os dois tiverem, vão somar mais ainda. Certo. Então o objetivo é esse. Eu queria que o senhor deixasse um recado para os sorocabanos, né, em especial para os moradores da Zona Norte. Desejo a todos, o pessoal da Zona Norte, né, um sucesso profissional, tudo, para que superem esse ano difícil e que consigam os seus objetivos. Certo. Muito obrigado, seu Carlos. Eu obrigado. É um prazer estar conversando com o senhor, com um empresário de sucesso, uma pessoa que tem os seus projetos sociais aí na sociedade, na cidade, é muito gratificante. Eu que agradeço por essa oportunidade. Obrigado.